Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, a cada amados irmãos que nesta terça-feira já estão aqui conosco reunidos para essa transmissão e aprendizado, amados, da palavra de Deus. Hoje nós estamos na lição de número 9, nós vamos falar sobre Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Na lição de número 8, na aula passada, nós estivemos falando sobre Paulo, o discipulador de vida. Na lição da semana que vem, nós vamos estar falando sobre Paulo e seu amor pela igreja. Então nós podemos ver, amado, uma sequência de importância que Paulo dava, como discipulador de vida pelas almas. Hoje nós vamos ver o Paulo cuidando dos vocacionados, e na aula que vem nós vamos falar sobre a igreja. Então esse amor, amado, que estava no coração de Paulo, é algo maravilhoso e o qual nós devemos procurar compreender e entender aquilo que Jesus colocou no coração deste apóstolo para tomar conta, amado, e dirigir as igrejas do Senhor Jesus, dando a elas orientação, tanto com as pessoas que estavam se convertendo, como os líderes, e o próprio amor que ele tinha pela igreja em si. Então hoje nós vamos estar falando sobre essa dedicação dele com os vocacionados, amém? Vamos orar, amados, vamos pedir a Deus que esteja falando conosco, ao nosso coração, e você que está nos assistindo, Fica aqui o agradecimento por mais uma vez você estar junto conosco para poder participar deste estudo, para trazer para você um pouco mais de conhecimento e de orientação com relação à palavra. Feche seus olhos, vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus que esteja nos abençoando e falando conosco grandiosamente. Amado Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, Deus de todas as coisas, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, pela oportunidade de mais uma terça-feira estarmos juntos aqui para louvar e engrandecer o Teu santo nome, através do aprendizado da Tua palavra. Senhor, nós queremos ofertar ao Senhor esse tempo de aprendizado. Que a Tua palavra, Senhor, ela fique, Pai, guardada na mente e no coração dos Teus filhos, para que nós venhamos, Senhor, a caminhar em conformidade à Tua vontade e fazermos tudo em conformidade àquilo que o Senhor nos orienta através da Tua palavra. Senhor, que nós possamos usar o exemplo deste apóstolo, Pai, chamado Paulo, ao qual o Senhor Deus dedicou a sua vida, Pai, a partir do momento que teve um verdadeiro encontro com o Senhor, a cuidar da Tua igreja, a orientar, a levantar pessoas para estarem juntos, trabalhando, formando uma liderança, Pai, para poder cuidar das igrejas do Senhor. Pai, que nós não venhamos a perder, Senhor Deus, o centro, o foco de tudo isso, Pai, para que venhamos também a dar testemunho, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem confiado sobre as nossas mãos. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos que estão nos assistindo. Abençoa cada lar, abençoa cada homem, mulheres, as nossas crianças, os nossos jovens. Pai, que o Senhor continue através do Teu Espírito Santo, Pai, despontando pessoas, Pai, para nos auxiliar, Pai, nessa caminhada, para que a Tua igreja cresça, Senhor Deus, em sabedoria e também, Senhor Deus, em conhecimento da Tua verdade. Pai, prepara os líderes, prepara, Senhor Deus, aqueles que são vocacionados para fazer, Senhor Deus, o trabalho da Tua casa com excelência, Pai. Por isso eu oro, Pai, e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus. Então, hoje nós estamos aqui na lição de número 9, Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Texto áureo: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, Paulo aqui em Atos 20, versículo 28, já começa aqui a nos dar um alerta, amado? Um sinal, uma orientação para as nossas vidas, de que nós devemos tomar cuidado com o rebanho do Senhor. As ovelhas são do Senhor. Somos mordomos, somos responsáveis em dirigir uma igreja, em estar à frente de um trabalho, mas a responsabilidade, amado, é de cuidarmos das ovelhas do Senhor, porque são ovelhas conquistadas pelo sangue precioso de Cristo na cruz do Calvário, através do Espírito Santo. E Paulo, ele é afirmativo quando ele diz, amado? Olhar por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes. Apacentar, amado, é tomar cuidado, é orientar, é dirigir, é trazer o alimento para as ovelhas do Senhor. Então esse é o foco principal na vida de um pastor, cuidar das ovelhas. Levar as ovelhas aos pastos verdejantes, às águas tranquilas.
e não fazer mau uso das ovelhas do Senhor. Para que a palavra de Deus, amado, ela vá tendo efetividade na vida daqueles que se arrependem dos seus maus caminhos, e venham ao conhecimento de Jesus Cristo. A responsabilidade é nossa de ensinarmos a verdade, mostrarmos o caminho, mostrarmos a direção, em conformidade àquilo que a Santa Palavra nos ensina. E isso aqui é um alerta que Paulo nos dá, que o Senhor nos constituiu. Nós somos constituídos por Deus para podermos tomar conta, e zelarmos por esse grandioso ministério que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Mas termos cuidado e amarmos as ovelhas do Senhor, para que elas possam crescer, no conhecimento, na sabedoria, e de maneira alguma pensar em voltar atrás ou retroceder no seu caminho espiritual. Hoje nós vemos muitas coisas, amados, contrárias aos ensinos da palavra, contrárias ao propósito do ministério de um pastor, que é ser pastor, que é para cuidar das ovelhas. Nós temos que zelar por isso e trazermos isso à realidade da verdade da palavra de Deus. Leitura bíblica em classe. Nós vamos ler Atos 20, do versículo 17 ao versículo 34. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhe: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Olha o cuidado que Paulo tinha, amado, de dar testemunho, de zelar pelo seu ministério. Ele não precisava justificar nada para ninguém. Ele encontrou com Cristo, ele aprendeu com Cristo, ele transformou a sua vida para poder servir a Cristo. Mas ele tinha esse cuidado, esse zelo, de não dar mau testemunho, de ser exemplo para as ovelhas do Senhor. Versículo 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, e pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Versículo 21. Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então era esse o propósito, a pregação de Paulo era isso, amado. Apresentar a Cristo para as ovelhas, apresentar a Cristo para aqueles novos convertidos, apresentar a Cristo para os gentios, a oportunidade de salvação. Então Paulo não tinha outro fundamento, outro ensino, a não ser mostrar Cristo, o Cristo que ele teve o encontro, o Cristo que o ensinou, o Cristo que transformou a sua vida. E esse mesmo Jesus Cristo é este que tem transformado as nossas vidas. É esse que tem se colocado no nosso caminho para nos auxiliar através do Espírito Santo. Então, amado, nós não podemos perder a direção disso. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse é o testemunho que nós temos que dar, amado. Esse é o testemunho. Igreja não é empresa. Igreja não é lugar de se tirar lucro. Igreja não é lugar de abusar de ovelha. Igreja é lugar de levar essas ovelhas ao verdadeiro arrependimento e ao encontro de Cristo Jesus, para que tenham uma vida transformada, não por força, não por violência, mas pelo poder do Espírito Santo sobre as suas vidas. Paulo aqui, amado, nós não podemos descartar isso que Paulo está dizendo. Eu creio que muitos, às vezes, pulam essa página aqui, não leem isso com entendimento daquilo e a profundidade que Paulo está dizendo sobre isso. O amor que ele tinha pela igreja. Não é? Focam nas suas vontades, naquilo que querem, mas esquecem de cuidar das ovelhas do Senhor. Então, amado, nós temos que prestar muita atenção justamente neste capítulo onde que Paulo nos ensina sobre isso. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Pastor não é dono de igreja. A igreja é do Senhor Jesus Cristo.
Pastor é o administrador da igreja, que tem a incumbência de levar a verdade da palavra, de cuidar das ovelhas, de sarar, porque um dia nós vamos apresentá-las elas a Cristo, porque foi Cristo que as comprou com o seu próprio sangue, que as resgatou e trouxe de volta à presença do Senhor. A responsabilidade nossa é muito grande, amado, mas é um ministério muito lindo que é constituído sobre as nossas vidas. Não estamos lidando com fins lucrativos, não estamos lidando com equipamentos de linha de produção, não, estamos lidando com almas preciosas para o reino de Deus. E que essa verdade ela chegue ao ouvido de cada um, para que ponha a mão na consciência, e volte a pregar somente a palavra, para que as vidas sejam salvas. E vamos confiar mais em Deus do que no próprio braço do homem. Hoje muitas artimanhas são feitas, muitos preparativos são arquitetados pelo braço do homem, esquecem da confiança, de entregar tudo nas mãos do Senhor. E muitas vezes o Senhor não está nesse negócio. E você como ovelha, você como uma pessoa que teme ao Senhor, abre o olho para isso, amado. Fica atento com essas coisas, para que você não seja iludido, enganado e venha se apostatar da fé. Mas deixa que o Senhor vá trabalhando sobre a sua vida. Olhe para a verdade da palavra, e procure conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Olha, Paulo já estava avisando isso aqui, amado. 50 anos, 55 anos depois da morte de Cristo, Paulo já estava vislumbrando isso, que estaria acontecendo isso. Pessoas que tentem atender os seus próprios interesses estariam entrando no meio do povo de Deus, no meio do rebanho do Senhor. Entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, olha aqui o aviso, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Olha aqui, amado. Paulo está falando aqui com a liderança, com aqueles que estavam sendo constituídos bispo. Olha o que ele diz aqui no versículo 33. Grife aí na sua revistinha, ou grife aí na sua Bíblia, em Atos 20, 17, versículo 33, diz assim, olha, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Então, amado, igreja não é fins lucrativos. Nós estamos lidando com as almas preciosas do reino de Deus. O Senhor vai suprir as nossas necessidades, desde o momento em que nós confiarmos e dependermos dEle. Saia da dependência do braço do homem. Busque estar na dependência de Deus, para que a verdade do Evangelho alcance e transforme a sua vida. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Paulo está dizendo aqui que ele trabalhava para manter o seu ministério. Paulo ele teve uma preocupação de não ser pesado para a igreja. Muitas igrejas, a igreja de Éfeso, a igreja de Gálatas, eles enviaram doações para o ministério de Paulo, para poder atender às necessidades das suas viagens, mas Paulo sempre esteve à disposição para o trabalho, para que não fosse pesado para a igreja. Então esse é um exemplo que nós temos que seguir, esse é um exemplo que nós temos que deixar para aqueles que estão junto conosco, para que o nome do Senhor ele vá sendo glorificado. Introdução. Nesta lição, vamos estudar sobre o grande legado, olha aqui, aquilo que Paulo deixou, do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade, sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para os novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. Temos muito o que aprender com a vida e o ministério do apóstolo dos gentios. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Tópico 1. Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Item 1. O ponto de partida. Em lição anterior, vimos que Antioquia foi o lugar e desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo
e por isso dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Assim, preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém, embora, preste atenção, não perdesse a comunhão com a igreja-mãe. Logo, sem uma boa preparação de novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. É preciso cuidar das novas vocações, né? Então, nós estamos vendo aqui alguns pontos importantes, que era o cuidado que Paulo tinha de preparar, né, líderes para deixar nas igrejas que estavam sendo estabelecidas. Mas algo interessante, amado, nos chama a atenção que Paulo ele não tentou criar algo novo. Não, Paulo ele seguiu os padrões, os parâmetros que ele tinha da igreja-mãe que estava em Jerusalém, lá com Pedro, com João, com Tiago, né? Não mudando nada, simplesmente expandindo. Né? E é isso que tem que continuar acontecendo nos nossos dias. A igreja do Senhor ela tem que se expandir pelo alicerce que foi deixado pelos apóstolos, pelos ensinamentos, né? Pelas doutrinas que foram pregadas e nos ensinadas até o dia de hoje. Item 2 do tópico 1. Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla. Era um ministério internacional para levar as boas novas aos centros culturais do mundo. Ele não podia atuar sozinho. Por isso, o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas que o auxiliassem a levar o evangelho. Podemos citar nomes como os de Timóteo, Sópatro, Segundo, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemão, Gaio e tantos outros. Essas pessoas recebiam ensinos diretamente de Paulo, ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. Então, aqui nós estamos vendo, né, o testemunho de Paulo, a firmeza que Paulo tinha, o amor que Paulo tinha pelas igrejas, né, para implantar igrejas, para levantar novos líderes. Né? Tudo isso mostrava transformação na vida daquele que outrora foi o perseguidor da igreja. Isso servia de testemunho. E hoje não é diferente. O maior testemunho, amado, é a transformação de vida de um cristão mediante a palavra de Deus. É aquilo que ele coloca em aplicação na sua própria vida. E outras pessoas começam a ver, né, o atuar e o agir do Espírito Santo sobre a vida dele. Né? Não é por muito falar, não é por muito estudar, não, mas é por mais testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo sobre a sua vida. E através disso, você começa a atrair pessoas para o reino de Deus. Pessoas que outrora te conheciam, né, de um mundo perdido e hoje estão vendo você caminhando de uma maneira diferente, falando diferente, pensando diferente, reagindo de uma maneira diferente. Não é? Paulo era um desse exemplo, né, um padrão para as nossas vidas. Paulo, um mestre inspirado. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé. Olha aqui, uma boa vontade dos filhos, não é? Então nós temos que unir as duas coisas. O amor pela esses vocacionados com a vontade deles de estarem servindo na obra de Deus. Para o aprendizado no Evangelho. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre, inspirado para os que o ouviam, pois o apóstolo recebera revelações do próprio Senhor. Assim, Paulo reunia vocacionados para dar-lhes instruções de como pastorear a igreja local. Não por acaso temos 3 epístolas paulinas denominadas de cartas pastorais. 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Ali há instruções sobre como pastorear uma igreja, falar com diversas pessoas da igreja local, segundo suas faixas etárias. A constituição e a preparação dos novos líderes era um cuidado constante do apóstolo. Esse deve ser o nosso cuidado também, pois a estabilidade ministerial da igreja local depende disso. Então aqui nós vemos, amado, o que é ter a importância de termos líderes, não é? Convictos primeiro do seu chamado, daquilo ao qual o Senhor confiou sobre as suas mãos, para podermos caminharmos juntos. Não é? O pastor ao lado de cada líder, auxiliando, ajudando, não é? Sendo testemunho para cada um de vocês,
para podermos também fundir no caráter de cada um dos líderes, não é, os ensinamentos de Cristo, e havendo ali uma transformação verdadeira. E aí, amado, as portas vão se abrindo, os trabalhos vão sendo concluídos, não é? A igreja vai se tomando forma, não é? Pelo andar em conformidade à palavra de Deus. E Paulo foi um grande exemplo quanto a isso. Ele primeiro moldou a sua vida, foi transformado pelo encontro que teve com Cristo, em uma transformação verdadeira, amado, que veio de dentro para fora, não é? Paulo usou o seu próprio exemplo para poder ser alicerce e levar o evangelho de Cristo aos gentios, não é? E constituir as igrejas do Senhor. Item 2, o tópico 2 hoje, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Item 1, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Quem eram os judaizantes? Durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Por isso, alguns deles torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei mosaica, né? E Paulo aqui, amado, apresentava a graça, né? O favor imerecido, abrindo oportunidade para a salvação dos gentios, né? A transformação. Nós temos um exemplo maravilhoso aqui que Pedro vivenciou com o conhecimento, né, de Cornélio, né? A visita na casa de Cornélio, o chamado que o Senhor fez ali na vida da família de Cornélio. Então foi algo maravilhoso que Paulo começou a vivenciar isso, assim como Pedro também, não é? Mas muitos, amados, queriam que a lei mosaica continuasse sendo aplicada. Assim exigiam que os gentios convertidos, observassem a lei, tais como alguns aspectos: a prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico, a observância dos ritos que envolviam datas e comidas. Parecia que a graça de Deus não era mais suficiente. Vocês estão vendo como existe até hoje nos nossos dias coisas que estão atreladas e presas à lei, né? Como aqui guardar sábado, questão de comida, essas coisas. Amado, o Senhor nos deu a oportunidade da graça, e tudo aquilo que nós recebemos, sendo consagrado ao Senhor, não é, passa a ser entregue nas mãos do Senhor. Então nós temos que fugir desse legalismo. Ou nós vivemos no período da graça, ou nós vamos ter que cumprir a lei, não é? E não tem como mais, porque o Senhor Jesus veio nos trazer essa oportunidade. Parecia que a graça de Deus não era mais suficiente. Contra isso, Paulo se levantou corajosamente. E o legado que ele nos deixou foi a defesa intransigente quanto à natureza graciosa da salvação. Disso, nenhum líder cristão pode abrir mão. A salvação é por graça e não por mérito humano. A salvação é por graça. Graça, um favor imerecido. Mas não foi de graça. Ela foi através do sacrifício de Cristo. Cristo morreu, se entregou por nós naquela cruz do Calvário para nos dar a oportunidade de alcançarmos essa tão gloriosa salvação nas nossas vidas. Então, amados, é importante você entender isso. Não é pelo que o homem faz, mas é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, para nos levarmos aos seus pés e sermos inseridos no contexto do plano de salvação. Quem eram os gnósticos? Havia cristãos adeptos ao gnosticismo, não é? Acrescentavam elementos filosóficos. Olha aí, amados, vamos prestar atenção nisso, né? Olha, acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã. Não é? Então, existem coisas hoje que já lá atrás, né, na época de Paulo, já tentavam fazer, não é? Trazer coisas espirituais, coisas do espiritismo para ser inserido no contexto da vida cristã. Isso não é novidade nenhuma. Nós não precisamos disso, amado. Aquele que está em Cristo, presta bem atenção, irmão, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Essa é uma promessa para a minha vida e para a sua vida. A partir do momento que eu aceito Cristo, a minha vida ela vai ser transformada, se verdadeiramente eu entregar a direção da minha vida ao Senhor, ao senhorio de Jesus. Eu não preciso, amado, de luzes apagadas, eu não preciso
de música de fundo. Eu não preciso de nada disso. Não preciso de nada disso. Eu preciso da palavra na minha vida. Eu preciso disso. Entender, interpretar aquilo que a palavra de Deus me ensina. Artimanhas humanas não vão levar ninguém a nada. São simplesmente movimentos que passam. Por isso está escrito: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Fique com a palavra, fique com a verdade. Fuja dessas coisas. Se apegue ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Deixe o Espírito Santo trabalhar sobre a sua vida. Nós não precisamos de nada disso, que já acontecia na igreja primitiva. Acrescentava elementos filosóficos à fé cristã, que corrompiam a sã doutrina. Era uma prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Para eles, o espírito era mais importante que o corpo. Olha só, amado. E ensinavam que o corpo é matéria imprestável. Da implicação desse ensino resultava a banalização da graça de Deus. Uma graça que não requer arrependimento, santidade e disciplinas espirituais, não é graça verdadeira. Olha, presta atenção, escuta bem. Uma graça que não requer arrependimento, santidade e disciplinas espirituais não é graça verdadeira. Pode tudo, né? Vem como que está, fica do jeito que você está, né? As coisas não são bem assim, não é verdade? É esses argumentos que nós ouvimos hoje. E vidas não são transformadas. Tentam se adaptar, né, à situação da vida da pessoa à palavra de Deus. Não adaptar a palavra de Deus à situação da vida da pessoa. Porque quando isso acontece, é uma transformação. Nós olhamos a palavra de Deus, a Bíblia, vemos como um espelho ali, o nosso rosto refletido naquilo ali. E isso vai nos trazendo transformação. Então, graça sem transformação, sem santidade, amado, é simplesmente um movimento. O apóstolo Paulo refuta esse falso evangelho, dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, olha, e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Paulo, ele fala aqui, amado, do espírito, alma e corpo, não é? Porque nós somos templo, morada do Espírito Santo. Não tem como nós desvincularmos isso. Não é? Muitas vezes nos alegramos, né, choramos, mas como que está essa situação nas nossas vidas? Temos que analisar isso, amado. Nós temos que ter aqui o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Seu legado para nós no século XXI é este: não banalize a maravilhosa graça de Deus. Hoje, amado, se confunde graça com liberdade. E eu não vou dizer liberdade, né, porque já está passando de liberdade, mas libertinagem. Né? Faz o que quer, vive-se da maneira que quer, né? Se conflitam, se confundem, né? E não há uma mudança de vida, não há uma transformação. Eu não conheço um evangelho assim. Eu conheço um evangelho que veio para transformar a vida, fazer o homem refletir no seu caminho errado, se converter, mudar de direção, andar na contramão do mundo, né? Não andar ao lado do mundo, mas andar na contramão do mundo, para que ele seja alcançado. Não é? A Bíblia transforma a vida. Não é o cristão que tem que transformar a Bíblia, mas a Bíblia tem que transformar a vida do cristão. Vamos ler aqui. Agir assim é viver numa profunda incoerência e confusão espiritual. É preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-los tanto na vida privada como na vida pública. Item 3 de hoje. Paulo apela aos líderes sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. O apóstolo fala sobre o desapego. Amado, olha, presta bem atenção aqui, abre o seu ouvido, né? Atenta para aquilo que eu vou estar lendo aqui na revista. O apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. O versículo 24 mostra que Paulo tinha um coração livre da avareza e da ganância. Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus são características inegociáveis na vida do obreiro cristão.
Acho que não preciso explicar muita coisa sobre isso, né, amado? Do que está acontecendo nos nossos dias. É totalmente o contrário disso. Né? A igreja tem se tornado uma empresa. A igreja tem se tornado um reduto lucrativo para os falsos obreiros. Né? Então, nós temos que refletir nisso, irmão. É sua vida, é sua salvação que está em jogo. Não é? A palavra de Deus nos ensina isso. Coloque isso na balança. Comece a refletir na maneira que estão fazendo. Hoje existem metas para serem alcançadas dentro da igreja. Se estabelece uma igreja, e se essa igreja durante um tempo não tiver um número de membros, o obreiro não serve. Mede-se a santidade de um obreiro pelo terno que ele veste, pelo carro que ele anda, né? Pelos likes que tem na rede social. Amado, tudo isso é engano, tudo isso é mentira. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Olha, eu vou ler aqui de novo para você. Ó. Sua vida mostra o desprendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus. São características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Nós temos que aprender a depender de Deus e sermos dependentes de Deus. Vou dar um exemplo para você aqui que me chama muita atenção e que me encanta meu coração. O profeta Elias era um homem dependente de Deus. Deus falava com Elias, Elias ouvia, Elias falava com Deus e Deus respondia. Era assim a vida, e assim tem que ser a nossa vida. A dependência nossa tem que ser 100%, né, da direção de Deus e daquilo que Deus tem para fazer. Lembremos do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava e visitava, segundo a Tessalonicenses 3:8. Por muitas vezes, Paulo argumentou dizendo, eu fui ter com vocês, mas não fui pesado para vocês. Não é? Paulo tinha essa preocupação, amado. Não é? Enquanto hoje, não é? Estão se aplicando o inverso. Não é? É tirar lucro, é tirar vantagem, é se prevalecer da igreja de Cristo. Não é? Isso não vai dar certo. Vai chegar um dia que todos esses obreiros vão prestar as suas contas ao Senhor da seara, ao dono de todas as coisas, ao pastor das ovelhas. E aí não vai ter como ter argumento, né, para negociar isso. Item 2 do tópico 3, sobre o cuidado pessoal do obreiro. Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas. Olha, ele primeiro foi o exemplo. Mas ele sabia que isso não bastava. Por isso, no versículo 28, ele diz, olhai por vós mesmo. Assim, aconselhou os obreiros que olhassem para si mesmos. Às vezes, na caminhada ministerial, tendemos a passar a ideia de super-homens. Isso aqui é um erro, meu amado. Isso aqui é um engano, se nós tentarmos mostrar algo que está fora do contexto. Somos seres humanos como qualquer um. Temos simplesmente uma responsabilidade maravilhosa colocada sobre as nossas vidas. Mas sentimos dores, sofremos com enfermidades, sofremos com os ataques espirituais, sofremos com problemas familiares, somos iguais a qualquer um dos irmãos. Né? E a graça do Senhor, ela se mantém sobre as nossas vidas. Assim aconselhou os obreiros que olhassem para si mesmos. Às vezes, na caminhada ministerial, tendemos a passar uma ideia de super-homens. Entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pelas circunstâncias externas. É preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. Assim, antes de cuidar dos rebanhos de Deus, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. Você está vendo como isso é importante para as nossas vidas? Não é? E isso, amado, para um pastor, para um líder, né, ter uma igreja que caminha na direção certa, só traz benefícios, só traz tranquilidade. Não é? Porque sabe que a palavra é ministrada, as pessoas ouvem a verdade, entendem a verdade, né, e vidas vão sendo transformadas. Não é? Então, isso tudo reflete sobre as nossas vidas na liderança. Não é? Porque aí nós temos tranquilidade, né, para poder cuidar cada vez mais do rebanho do Senhor. O item 3, sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. A metáfora dos lobos cruéis se refere aos falsos mestres, que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos. Esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus.
destituídos de misericórdia e amor. Isso aqui, amado, já naquele tempo. Nesse sentido, o apóstolo convoca os obreiros a terem o compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho, ensinando-as e protegendo-a. Portanto, estejamos atentos contra os predadores que atacam o rebanho do Senhor. Precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardiões e protetores do rebanho de Deus. Olha aqui. Aqui está, a responsabilidade que é isto sobre as nossas vidas. Protegermos o rebanho. Muitas vezes o pastor ele é incompreendido quando ele fala para uma ovelha, olha, não vai, não faça. Porque muitas vezes bate de frente com aquilo que ela esperava acontecer. Mas não é porque nós queremos, é porque nós queremos proteger a ovelha dela cair nas garras de lobos cruéis, e se ferir e se machucar. Isso é amar as ovelhas, amados. Isso não é colocar empecilhos. E eu louvo a Deus pelas ovelhas que temos, que entendem, e que compreendem isso, e que andam junto conosco. É muito importante isso, saber disso, que nós temos que cuidar para que as ovelhas não se firam e não venham a se machucar nessa caminhada espiritual. Conclusão de hoje. A vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus. São marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Olha que coisa linda. Amados, é lindo quando uma pessoa ela tem um chamado. O Espírito Santo trabalha na vida daquela pessoa, trazendo ela de encontro para conosco. E nós temos que somente compreender aquilo que Deus está fazendo na vida daquela pessoa e dar suporte a ela, para que ela cresça dentro da igreja, para que ela seja útil ao ministério, para que ela exerça o seu chamado com alegria, com paz e vá vendo as portas se abrirem para o seu ministério. É lindo isso, amado, é lindo, e é uma preocupação que nós temos com isso. Eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas enciumadas, porque outras estão chegando. Não, amado, abraça essa pessoa, caminhe junto com ela, estenda a mão, assim como alguém um dia estendeu a mão para você, para que o Senhor use essa vida como um vaso, como um instrumento, e ela seja útil para a obra do Senhor, tanto para exercer um ofício dentro da igreja, como para poder alcançar almas fora da igreja, amado. Entendeu? Esse é o grande propósito. E não somos nós que escolhemos, é o Senhor que escolhe, é o Senhor que capacita, é o Senhor que envia essas pessoas. Nós temos que simplesmente ter o discernimento de saber aquilo que está de responsabilidade sobre a vida de cada um. Então, que Deus te abençoe, que você olhe, você obreiro que está junto conosco, olhe para a responsabilidade que Deus tem colocado sobre a sua vida, primeiro, de ser um testemunho para as ovelhas, dando bom exemplo, andando junto com as ovelhas, andando junto com os outros líderes, fazendo com que os outros líderes novos cresçam e possam ter oportunidades, e ajudando eles também nos momentos que errarem a estender a mão para poder acudir às necessidades. Isso vai fortalecendo e vai transformando líderes com os pés no chão, e a igreja do Senhor ela vai sendo grandemente abençoada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa despertar para essa grande verdade. O exemplo maior é Jesus Cristo, e nós podemos também citar Paulo, como uma transformação de vida e de ministério, e do amor e do carinho pelas igrejas do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer? Soberano Deus, eterno e amado Pai, Senhor de todas as coisas, Senhor, Tu que planejaste, Pai amado, a instituição da igreja sobre a face da terra, através, Senhor Deus, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e através, Senhor Deus, da comunhão e consolação do Teu Espírito Santo. Pai, que nós venhamos a olhar para a importância de tudo isso. Senhor, e o Senhor nos concedeu, Pai, a incumbência, Pai, do ministério pastoral. Pai, que o Senhor olhe pela igreja, que a Tua igreja não seja enganada, que a Tua igreja não seja confundida. Que líderes, Pai, verdadeiros se levante diante do Teu rebanho para cuidar, para apacentar, para não ser pesado para a igreja, Senhor. Que não venham trazer ilusão, Pai,
maquinando coisas humanas na vida do teu rebanho. Dê a eles força, dê a eles, Senhor Deus, Pai amado, condições, Pai, para poder olhar para a verdade da palavra e seguir os exemplos que a Tua palavra nos ensina. Por isso, Pai, eu oro e agradeço por esse estudo nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus, né? Graças a Deus que nós temos exemplos para seguir, padrões que foram nos deixados, para que a nossa vida possa caminhar em conformidade àquilo que Jesus espera e nos orienta. Nós vamos orar nesse momento pelos nossos dizimistas, ofertantes, vamos orar também pelas pessoas que estão aí desempregadas, né? Vamos orar pelas pessoas que estão passando por problemas de enfermidades, vamos pedir a Deus que esteja nos guardando, nos livrando, né, amado, de outra situação difícil, né? Que nós não venhamos a enfrentar novamente um ressurgimento dessa pandemia, embora ela não tenha acabado, mas que ela venha se enfraquecer cada vez mais e nós venhamos a ser livres, né, dessas doenças que estão aí assolando. Feche seus olhos. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus. Senhor, nesse momento eu quero agradecer o Senhor pela vida, Pai, dos nossos dizimistas e ofertantes. Senhor, eu quero agradecer a Ti, Pai, porque o Senhor os conservou com seus trabalhos, o Senhor tem abrido portas de emprego aos Teus filhos, o Senhor os tem colocado, Pai, em lugares, Pai amado, de prosperidade, Senhor. Pai, isso vem das Tuas mãos através da fidelidade dos Teus filhos, que escolheram de obedecer a Tua palavra, Senhor, sendo um dizimista, sendo um ofertante na Tua casa. E isto não por imposição, mas por temor à Tua palavra, Senhor, e obediência, Senhor, àquilo que está escrito na Tua palavra. Pai, que o Senhor possa fazê-los prosperar. Senhor, que não falte o alimento, que não falte o sustento, que não falte o pão de cada dia na mesa dos Teus filhos e que eles tenham alegria, Senhor, em contribuir para que a Tua obra venha honrar os compromissos, Pai, ao qual estão designados sobre ela. Pai, abençoa, Senhor Deus, as pessoas que estão passando por problemas de enfermidade. Senhor, abençoa essas pessoas que estão procurando uma porta de emprego. Senhor, Tu és o médico dos médicos. O Senhor é aquele que abre portas que homem nenhum pode fechar. Pai, conceda aos Teus filhos, Pai, esses milagres na vida, Pai, para que assim o Teu nome venha a ser engrandecido. Por isso, Pai, eu oro e já Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus, né? Mais uma terça-feira, estamos aí já iniciando o mês de dezembro. Quero dizer aqui para você, líder, né? Você que faz liderança em cada grupo, esteja preparando, né, os seus liderados para o culto de ação de graça que nós vamos ter. E faça o melhor, amado. É um momento de nós agradecermos a Deus por este ano, né, que está se findando. E até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos fortaleceu. Então nós teremos esse culto de ação de graça. Prepare, né, traga uma palavra de ânimo às ovelhas do Senhor e vamos continuar juntos, amado, crendo num ano melhor para as nossas vidas e para a igreja do Senhor. Erga sua mão para o alto. Quinta-feira nós temos o culto, né, presencial. Sábado, homens, estaremos ali no nosso culto do grupo de homens, né, estaremos falando ali assuntos importantes para a saúde do homem. Domingo, das 9 às 11 e das 18 às 20 horas, né? Conto com vocês, amém? Somos aí o Ministério Reino e Justiça, estamos junto com vocês pregando a palavra do Senhor, amém? Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Que Deus abençoe e até quinta, em nome de Jesus.